E agora eu vou mostrar para vocês os tipos de ângulos, né? Eu fiz aqui 5 esqueminhas, coloquei aqui a circunferência, o círculo trigonométrico com os eixos x e y, aqui está a circunferência C, e fiz aqui duas semirretas R e S. Por que eu fiz tudo isso aqui para vocês para mostrar quais são os tipos de ângulos? Porque o ângulo é a região convexa do plano compreendida por duas semirretas que têm a mesma origem. E aqui eu peguei essas duas semirretas R e S, vou colocar aqui, olha, R e S, elas podem estar nessa situação, elas podem estar nessa situação aqui, R e S, podem estar nessa situação aqui, R e S. Aqui também são duas semirretas, aqui tem R e S, e aqui estão as duas semirretas, uma sobre a outra aqui, R e S, são congruentes, né, nesse caso aqui. E esses 5 ângulos diferentes aqui compreendidos por R e S é o que eu vou utilizar para explicar para vocês os tipos de ângulo. Se você ainda não assistiu o vídeo de como medir um ângulo, lá eu expliquei que esse círculo trigonométrico aqui, ele está dividido em 360 pedacinhos assim, olha. São 360 partes de 1 grau. Cada parte dessa mede 1 grau. E a classificação dos ângulos, eu também mostrei que eu tenho duas semirretas R e S com a mesma origem. E se essas duas semirretas têm a mesma origem, que nesse caso aqui eu coloquei elas de forma que elas tenham a mesma origem, esse ponto aqui é o ponto de origem. Nesse caso aqui, aqui é o ponto de origem. Neste outro caso, aqui é o ponto de origem. Aqui está o ponto de origem. E aqui está o ponto de origem. Tem a origem comum para as duas semirretas, tanto R ou S, em todos os 5 casos que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma situação em que o ângulo compreendido por essas duas semirretas, ele é menor que 90 graus. Como eu sei que esse ângulo aqui é menor que 90 graus? Eu posso pegar aqui na origem, traçar uma perpendicular. Essa perpendicular com a semirreta S mede 90 graus, que é o mesmo aqui do círculo trigonométrico. Olha, 90 graus é o ângulo entre o eixo Y e o eixo X. Quando eu traço essa perpendicular, eu tenho que a semirreta R forma um ângulo menor que 90 graus com a semirreta S. E se esse ângulo aqui é menor que 90 graus, eu digo que este ângulo aqui ele é agudo. Isso aqui é um ângulo agudo, porque o ângulo entre a semirreta R e a semirreta S tem uma medida menor que 90 graus. Então esse ângulo aqui é menor do que esse total aqui. Se eu pegar da origem e traçar a perpendicular, e essa perpendicular ficar exatamente sobre a semirreta R, significa que o ângulo entre a semirreta R e a semirreta S é 90 graus. Isso aqui é exatamente igual a 90 graus. E se esse ângulo entre as duas semirretas é igual a 90 graus, significa que esse ângulo ele é reto. Então eu já mostrei aqui duas situações. Quando o ângulo é menor que 90 graus, tracei aqui a perpendicular e eu tenho um ângulo menor que 90 graus, eu chamo de agudo. Quando eu traço a perpendicular e o ângulo é exatamente o mesmo ângulo entre as duas semirretas R e S, se isso aqui é 90 graus, então esse ângulo é reto. Eu traço a perpendicular aqui da origem, veja que o ângulo entre a semirreta R e a semirreta S é maior do que o 90 graus aqui da perpendicular, olha. Este ângulo aqui está sendo menor do que o total aqui entre R e S. Então isso significa que este ângulo aqui é maior do que 90 graus, então ele é obtuso. Isso aqui é um ângulo obtuso. Obtuso é quando o ângulo é maior que 90 graus. Neste caso aqui, em que eu tenho a semirreta R alinhada à semirreta S, se eu pegar aqui na origem e traçar a perpendicular, eu tenho que o ângulo entre a perpendicular e R é 90 graus, o ângulo entre a perpendicular e S também é 90 graus. Isso significa que o ângulo total entre R e S é igual a 180 graus. E se esse ângulo é igual a 180 graus, isso aqui é um ângulo raso, é o que nós chamamos de ângulo raso. Se eu tenho um ângulo igual a 90 graus, ele é reto. Se eu tenho um ângulo igual a 180 graus, ele é raso. Ou seja, as duas semirretas estão alinhadas aqui uma com a outra com o ponto de origem aqui. E por último, nós temos a situação em que R e S estão uma sobre a outra. Aqui eu tenho a origem de R, a origem de S, e elas estão uma sobre a outra aqui. Somente nessa situação aqui nós vamos dizer que o ângulo ele é nulo. Por quê? Porque se eu traço a perpendicular, eu tenho que o ângulo da perpendicular com a semirreta R é igual ao ângulo da perpendicular com a reta S, só que eles estão para o mesmo lado aqui, olha, todos estão para o lado direito. Tanto a semirreta R como a semirreta S está direcionada aqui para a minha direita. E as duas semirretas medem 90 graus com a perpendicular. Isso significa que estão uma sobre a outra, então não existe ângulo entre elas duas. Isto aqui é um ângulo nulo. Este ângulo nulo aqui nós também podemos chamar de ângulo de volta completa.
E posso chamar assim porque aqui eu tenho uma circunferência, que eu posso dizer que ela começa aqui na semirreta R, dá uma volta completa até ela alcançar a semirreta S. Então eu posso dizer que é um ângulo de volta completa ou um ângulo nulo. Isso representa a mesma situação, que é o caso em que uma está sobre a outra. Aqui onde mede 180 graus, onde o ângulo entre R e S mede 180 graus, que é o ângulo raso, nós também podemos chamar de ângulo de meia volta. E eu posso chamar de meia volta porque, desenhando uma circunferência aqui, a distância entre a semirreta R e a semirreta S é exatamente meia volta de uma circunferência. E assim nós temos os 5 tipos de ângulo: o agudo, o reto, o obtuso, o raso e o nulo, beleza? E esses são os 5 tipos de ângulos que eu trouxe para mostrar para vocês.